Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para realizarmos o Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, com muita alegria, com muito amor. Esse Evangelho é oferecido a todos nós, para que nós possamos ter a oportunidade de refletirmos os ensinamentos do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados fraternalmente, porque é um momento muito iluminado em nossas vidas. Nós termos esse momento de pensarmos em Jesus, de refletirmos os seus ensinamentos, o que significa trazê-lo para junto de nós, para a nossa vida. Então, não deixemos de lado essa prática. O Evangelho que ora propomos é exatamente para incentivar as pessoas a fazê-lo. Porque às vezes as pessoas se sentem desmotivadas, né? Porque vão fazer sozinhas não, porque os guias espirituais estão juntos. Então é uma forma de motivar, de orientar e de nos conectarmos, saber que muitas pessoas, muitas famílias estão a nos seguir num propósito tão maravilhoso. Não esqueçamos o recipiente com a água. Essa água é fluidificada durante o estudo pelos guias espirituais e deve ser ingerida no término da reunião com muita fé, ingerindo uma medicação espiritual que contém os elementos que estamos a necessitar para o nosso reequilíbrio, para retomar o nosso bem-estar. Então, meus amigos, a leitura preparatória para irmos nos harmonizando, o livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 19. Falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Registro de Lucas, capítulo 8, versículo 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Veja só, o espírito mergulhado nas mais profundas trevas perturbou-se com a luz intensa do mestre e pediu para que ele se afastasse. Tamanho era o seu desequilíbrio. Tamanho era a sua perturbação. E aqui, Emmanuel nos fala
que muitas vezes nós fugimos das verdades religiosas, alegando que o conteúdo, a proposta dessas verdades nos traz amargor e sofrimento. Uma justificativa para aquele que para os que se encontram na inferioridade, né? Que se encontram ainda mergulhados em uma condição espiritual de total desequilíbrio. Então é necessário pensar em nossas colocações, pensar nas nossas posições e muitas vezes nos afastarmos das verdades espirituais, porque elas vão exigir de nós todo um esforço para vencer a nós mesmos. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevar nossos pensamentos, nossos corações a Deus nosso Pai, para que os guias espirituais possam vir ao nosso encontro. Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez em torno dos vossos ensinamentos, desejosos de levar o vosso Evangelho para a nossa vida e desejosos de obter a fé, a força, a fortaleza que nos são indispensáveis, necessárias em nosso caminhar evolutivo. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos e amigos, Jesus apresentou as bem-aventuranças, que na verdade se constitui uma mensagem divina a todos os homens, de todas as épocas, de todas as raças. São orientações que através das quais Jesus estabeleceu as qualidades do caráter que devemos buscar, que devemos desenvolver, caso queiramos um dia ingressar no reino dos céus. Lembremos que ele não nos falou de posses, de glórias materiais, de glórias terrenas. Ele nos falou da humildade de espírito, da mansuetude, da resignação, da misericórdia, pureza de coração, enfim, de virtudes, de qualidades que são essenciais para que possamos desfrutar das bênçãos celestiais. Sim, porque nós estamos aqui de passagem. Embora queiramos viver muito por aqui, a vida é passageira, a vida terrena, e tudo aqui deixamos. E nós levamos as conquistas espirituais, o resultado das nossas boas ações. E é por isso que Jesus fecha as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos injuriam e perseguem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, Jesus fecha as bem-aventuranças, não o Sermão da Montanha, né? Porque as bem-aventuranças é o preâmbulo do Sermão da Montanha. Ele fecha as bem-aventuranças nos falando do nosso testemunho no mundo, de darmos o nosso testemunho através das nossas orações, através das orientações, dos esclarecimentos e do exemplo, tudo com base
em seus ensinamentos, em seu evangelho. E ele aqui, ele vai nos falar dessa possibilidade de perseguição. Porque, como já vimos, a perseguição se faz quando os poderosos, aqueles que detêm o controle, o mando da vida terrena, se sentem ameaçados. E a mensagem de Jesus é uma mensagem libertadora, transformadora, que faz com que a pessoa pense, raciocine. E assim, vendo realmente a vida em um outro sentido, com outro significado, vai se libertando do domínio, da escravidão. A escravidão que a pior é aquela mental, é aquela escravidão, é aquela dependência de valores, de achar que tudo aquilo está certo, todos aqueles desmandos estão certos, porque é assim que tem que ser, e é assim que sempre foi. Então, é ameaçador para esses poderosos a proposta de Jesus, de libertação, das pessoas entenderem que essa vida transitória, ela não nos conduz a tudo aquilo que desejamos. Nós queremos a vida eterna, nós queremos felicidade, nós queremos plenitude. Mas isso não é deste mundo. E Jesus vem falar da possibilidade do nosso crescimento espiritual. Vem nos dizer que todos nós chegaremos à perfeição. Nos explicar por que passamos por aflições. Porque é necessário a humildade, a mansidão, a pureza de coração, mostrando que aquele poderoso, aquele que usa os recursos materiais tão somente para se beneficiar e para explorar o outro, ele não terá tão cedo acesso ao reino de Deus. Mas os pobres de espírito, os aflitos. E isso muda exatamente a interpretação da vida. Fortalece as pessoas porque elas sabem que o sofrimento é passageiro e, dependendo das virtudes a partir das quais viver, estará no reino de Deus, no reino do Pai. Imagine isso para aquele que sempre mandou, para aquele que sempre manipulou. Saber que a vida é passageira e que ao morrer vai deixar tudo, família, bens materiais, e que não vai encontrar o reino que ele achava que ia alcançar, porque aqui era poderoso, porque tinha essa ou aquela prática religiosa, contribuía com altíssimo dízimo e assim por diante. Então, Jesus, ele traz essa doutrina maravilhosa, libertadora, e nos convida a dar um testemunho, a ter convicção, a acreditar. E assim ele vai concluindo, as bem-aventuranças, dizendo que serão bem-aventurados todos aqueles que forem perseguidos e injustiçados por sua causa. E a gente vê na história da humanidade que desde os primeiros profetas, esses profetas que vieram trazer os ensinamentos espirituais, anunciando a vinda do Messias, a necessidade das pessoas mudarem, se transformarem, de se preocuparem mais com os valores da alma,
foram perseguidos, foram eliminados. E Jesus advertiu os seus discípulos. Jesus não prometeu aos seus discípulos uma vida gloriosa, uma vida assim sem problemas. Muito pelo contrário, ele advertiu. Ele disse a eles: não espereis outra coisa do que calúnia, injúrias e perseguição. Eu estou mandando vocês como ovelhas aos lobos. E vocês serão açoitados nas sinagogas, serão arrastados à presença dos governadores e de reis. Foi a advertência que Jesus fez aos seus discípulos, mostrando que a tarefa deles, a missão deles de divulgar, de expandir a boa nova, o evangelho, iria acarretar tudo isso. E esse fato continuou acontecendo ao longo do tempo, né? Porque com todos aqueles que defendiam a essência do cristianismo, querendo exatamente deixá-lo livre das superstições, das adulterações, das falsidades ideológicas, falsidades doutrinárias, e que foram realmente perseguidos. A história da humanidade está cheia de fatos como esse. E era necessário essa expansão do cristianismo, dos ensinamentos do Cristo, para evitar a fé manipulada pelo medo. As pessoas que não tinham direito de ler as Escrituras, porque só os religiosos podiam. Você restringir a informação para que as pessoas não pensem e não percebam que estão sendo prejudicadas e manipuladas, né? A fé levando as pessoas a terem medo, a se distanciarem de Deus, de Jesus, por medo de achar que são seres ruins, pecaminosos, que não são dignos de levantar os seus olhos ao alto, de fazer as suas preces. E como sabemos, a doutrina de Jesus é uma doutrina que traz esses ensinamentos, estabelecendo na Terra as bases definitivas em que as relações e as instituições humanas passam a se apoiar. E, consequentemente, tudo aquilo que está de forma contrária vai sendo eliminado. E por isso muitos poderosos sempre procuraram ofuscar a luz que Jesus acendia para todos nós. E impiedosamente os seus colaboradores sinceros foram massacrados, né? Foram executados. Desde o sacrifício de Jesus na cruz, o que é que a gente viu? A gente viu perseguições, sacrifícios, pessoas sendo queimadas em fogueiras, amarradas nos postes e sendo também queimadas, jogadas nos espetáculos das arenas, jogadas às feras, né? E tantas outras práticas que eram defendidas e aprovadas por essas autoridades tirânicas, né? Não podemos esquecer, por exemplo, que todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João. Uns foram crucificados, Judas Tadeu foi morto à machadada, outros foram apedrejados até a morte, açoitados, enfim, todos foram martirizados, porque estavam exatamente expandindo a mensagem de Jesus. E as pessoas foram se fortalecendo, foram se distanciando do medo,
foram desenvolvendo a fé, essa fé que é tão grande, que eles não negavam a sua fé em Jesus, nos ensinamentos, mesmo sendo jogados aos leões, sendo queimados vivos. Há relatos de que essas situações, as pessoas iam para as fogueiras, iam sendo queimadas para as arenas, cantando louvores, porque acreditavam fielmente na continuidade da vida, porque Jesus, ele trouxe uma nova visão de vida, essa vida centrada na imortalidade do Espírito, na vida eterna, na continuidade da vida, em um futuro esse que depende exatamente das escolhas, das decisões, das próprias realizações de cada criatura. Então, as pessoas, era algo extraordinário ver a fé dessas pessoas, porque sabiam perfeitamente de que voltariam, de que a morte era só do corpo físico e o espírito imortal continuava a sua trajetória. O único apóstolo que morreu de morte natural, que se tem notícia, e morreu, dizem que aos 100 anos, foi João Evangelista. Interessante que provavelmente porque Jesus concedeu a ele a missão de cuidar de Maria, sua mãe. Ao pé da cruz, ele entrega Maria aos cuidados de João. E aquelas conhecidas palavras: mulher, eis aí o teu filho, homem, eis aí a tua mãe. E ele cuidou de Maria até o desencarne dela. E temos o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Jesus prometeu que enviaria esse Consolador para revitalizar os seus ensinamentos e dar outros ensinamentos que ele não podia ainda transmitir, porque os homens naquele momento não iriam suportar. E a doutrina espírita chega com essa finalidade, com a característica básica de levar os seus aprendizes ao caminho da verdade, sem simbolismo, rituais, sem interpretações pessoais. E esse Espiritismo, Consolador prometido, vai também encontrar adversários. Mas o próprio Kardec, ele dizia: as ideias espíritas, elas não vão se estabelecer sem opositores. Ele falava que o bom debate, as discussões são valiosas porque chama a atenção das outras pessoas, das massas, e fazem com que essas ideias se expandam. E quando a gente fala em opositores, em perseguição mesmo, a gente não pode esquecer que foram queimados 300 exemplares que Kardec enviou a Barcelona, a um livreiro lá em Barcelona, Espanha. Esses livros foram queimados em praça pública. Isso ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. E serviu para chamar a atenção das pessoas. As pessoas, por que estão sendo queimados? O que contém? Nada é por acaso, né? Sabemos disso. E, meus irmãos, quando Jesus diz que serão bem-aventurados todos aqueles que forem perseguidos, caluniados, injuriados por Ele, pelos seus ensinamentos, por estarem transmitindo a sua mensagem, nós não podemos esquecer das perseguições espirituais. Os espíritos adversários da doutrina cristã, adversários exatamente da doutrina espírita, que querem evitar
o crescente número de adeptos que querem evitar que pessoas estudem o Evangelho e, sobretudo, que a partir desse Evangelho se transforme, colocando em prática esses ensinamentos, se libertando das amarras obsessoras. Isso existe, nós sabemos, e é por isso que devemos estar firmes em nossa fé, em nossa convicção, nos fortalecendo na prece, na oração e no exemplo, para que esses perseguidores não venham nos envolver, não venham nos atingir, muitas vezes incentivando o desânimo, muitas vezes incentivando a nossa saída do movimento cristão, do movimento espírita. São reflexões, meus amigos, que nós deixamos e que devem servir para que tenhamos, assim, cuidado. Todos nós estamos propensos a essas influenciações, a essas perseguições obsessivas. Então, feitas as nossas reflexões, façamos agora as nossas rogativas, né? Vamos apresentar as nossas vibrações, que significa pensar com firmeza, com amor, na esperança, na saúde, na paz. E assim, Senhor Deus, rogamos pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os povos, pela paz em nosso país, para que os conflitos de classe sejam solucionados, para que haja mais justiça social. Rogamos pelo movimento espírita, para que ele se fortaleça conforme a codificação e o Evangelho do Cristo. Senhor Deus, aqui estamos a rogar pela concórdia, pelo entendimento, junto daqueles que nos sintonizam conosco. Pelos que estão doentes, enfermos, parentes, familiares e amigos, para que possam encontrar recuperação. Pedimos, rogamos, Senhor, por todas as nossas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia e entendimento. Agora façamos breve silêncio, para que cada um apresente as suas rogativas específicas, por alguém que esteja em aflição, por alguém que esteja doente. Senhor Deus, recebe as nossas rogativas, nossos corações aflitos, angustiados, muitas vezes sentindo o peso dos nossos débitos, mas conscientes de que não estamos sozinhos e de que a vossa graça envolverá todos nós, nos fortalecendo e iluminando. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, livrando-nos de toda maldade que ainda existe em nós mesmos, para que assim reine a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
Encerramos assim, meus irmãos, o Evangelho de hoje, esperando reencontrá-los em breve. Muita paz.